Vamos no texto? Continuando aqui a exposição do livro de Gênesis. Já estamos no capítulo 3. E hoje eu vou pregar aqui aos irmãos o verso 7 e 8. Essa pregação sobre a queda, ela foi muito pausada, talvez aí os irmãos estejam estranhando, né? Pregando um verso só, né? Hoje nós estamos pregando um pouquinho mais, 2. Mas por que eu fiz isso, irmãos? É porque justamente precisamos ter uma tratativa diferente com a queda. Porque a origem de todos os nossos problemas está aqui diante dos nossos olhos. E se não tivermos uma correta compreensão do que está acontecendo aqui, nós não teremos como tratar e nem lutar contra o maior mal da humanidade, que é o pecado, a transgressão que ocorreu aqui. Então, eu vou ler o texto e fazer uma oração para que Deus continue nos ensinando e que você realmente compreenda a Escritura e viva conforme os preceitos dela, tá bom? O texto aqui, eu vou ler na primeira leitura, King James Fiel, que diz no verso 7 e 8 o seguinte: os olhos de ambos foram abertos e eles souberam que estavam nus e cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim, no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Tá? Até aqui. Vamos orar? Que o Espírito nos conduza, nos encha da sua palavra, e que possamos cada vez mais temer ao Senhor e viver para a sua glória. Oremos. Eterno Deus e Pai, louvado seja o seu nome pelas sagradas escrituras, Deus, que temos aqui em mãos. Obrigado pela sua palavra fiel, que tanto nos exorta, nos corrige, nos conduz, Senhor. Eu quero lhe pedir, ó Pai, que neste momento o Senhor esteja abrindo os nossos corações para receber a sua palavra de bom grado, para que haja entendimento completo, pleno, e assim, Deus, possamos vivê-la. O que eu lhe peço, Deus, é uma aplicação da sua palavra em nossas vidas. Peço também, Deus, que o Senhor me conduza nessa pregação, pois sou necessitado, falho, pecador. E peço, Deus, a total condução do teu Santo Espírito também, que ele me dê clareza nas ideias, na exposição, nas aplicações também aqui práticas, para que o seu povo entenda tudo o que está aqui, Deus. Nos ajude, Senhor. Ajude a sua congregação, ajude a sua igreja. Somos totalmente dependentes de Ti. É o que eu peço, Deus, neste momento, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, a continuação do texto aqui é justamente agora os próximos passos após ela ter consumado o ato da transgressão. O ato da rebeldia contra Deus. Ela realmente comeu. Eva e Adão, os nossos pais, comeram do fruto daquela árvore a qual Deus havia proibido. Então agora nós veremos as consequências, quais são os próximos passos da queda. E ao explanar sobre isso, amados, você deve claramente olhar para a sua vida. Porque o livro de João, a primeira carta de João, diz que certamente temos pecado. Tá? E aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Correto? Então, certamente você está dentro disso aqui. Você tem consumado atos pecaminosos e os passos a serem seguidos são justamente esses. Tá bom? Então, que os irmãos estejam atentos quanto àquilo que realmente a palavra está nos dizendo. Estamos diante do texto, amados, que narra o princípio da queda da humanidade. Onde o pecado adentrou o mundo e onde toda a nossa tristeza, todas as dificuldades que nós encontramos nesta vida está residindo aqui, está neste ponto principal. No verso 1 do capítulo 3, percebemos onde se iniciou tudo. É o diálogo narrado aqui por Moisés entre a mulher e a serpente.
E a serpente, no caso aqui, é o diabo, né? Foi o instrumento que ele utilizou para falar com Eva, para enganá-la, para induzi-la. Um animal. Esse diálogo iniciado pela serpente é na forma de uma pergunta. Estão lembrados? Ela lança uma pergunta. É isso mesmo que Deus disse? Ela coloca uma dúvida. Ela lança isso. É isso mesmo que Deus disse? Não pode comer das árvores? E é justamente o contrário, né? Você pode comer de todas as árvores, menos desta. A do conhecimento do bem e do mal. Só que ela vai além de distorcer a palavra de Deus. Se os irmãos estiverem lembrados ou derem uma breve lida ali, ela remove as consequências. Ela diz, certamente não morrerás. E além disso, ela ataca o caráter moral de Deus. Foi os 3 passos, né, da conversa com a serpente. Porque, e na sua última abordagem, ela diz, porque Deus sabe. Deus sabe que o dia que vocês comerem deste fruto, desta árvore, o entendimento de vocês serão abertos. Certamente seria. Mas através de quais meios? Da rebeldia, da transgressão. Então, amados, ela diz que Deus tinha reservas mentais. A abordagem da serpente é colocando Deus como um tirano. Colocando Deus como, ele proibiu vocês disso para que vocês não tenham uma satisfação plena, uma abordagem, uma existência plena do ser humano. A serpente induz Eva a experimentar do que é proibido para que ela atinja outros patamares da existência. E Eva e Adão, nossos pais, caem justamente neste pecado, irmãos. Obter a autossuficiência. E esse foi o primeiro ponto abordado aqui semana passada, porque a transgressão de Eva foi a busca pela autossuficiência. Atingir esses outros níveis de conhecimento, mesmo que através da transgressão. Então, amados, é importante conhecermos essas armas do diabo, pois elas são usadas ainda hoje. Primeiro, é colocado dúvidas sobre a palavra de Deus. Eu tenho falado aos irmãos que eu tenho evangelizado a minha mãe, tenho falado para minha mãe, mas o meu maior desafio, irmãos, o meu maior desafio para remover ela do erro, é justamente trazer ela para a confiabilidade das Escrituras. Porque a base de argumentação do Evangelho, de qualquer coisa que venhamos a falar, do cristianismo, a base de argumentação é as Escrituras. É a palavra de Deus. E se você perceber as pessoas que rejeitam o Evangelho, pergunte para elas qual é a opinião delas sobre as Escrituras. A grande maioria vai falar, é um livro escrito por homens. A maioria delas vão falar isso. Elas irão atacar a credibilidade da palavra de Deus, irmãos. Onde nós sabemos que ela é totalmente inspirada, apta para o ensino, apta para a correção. Paulo diz isso a Timóteo, irmãos. Toda a palavra de Deus é inspirada. Toda. Foi feita por homens, mas que tipo de homens? Homens separados por Deus e inspirados pelo Santo Espírito. É nisso que nós cremos. Mas Satanás, ele quer colocar dúvidas quanto a isso. Essa credibilidade. Ele quer remodelar a ordem de Deus, porque esse é o segundo passo. Ele coloca a dúvida, só que o texto é tão claro, a ordem de Deus foi tão clara para eles, para os nossos pais, e é necessário então mudar o sentido, mudar a compreensão, remodelar aquilo. É onde surgem as heresias. Remodelando aquilo que está escrito. E parece então que ao remodelar, ele faz com que a ordem de Deus pareça absurda. E o terceiro ponto é a negação das consequências. Satanás, então, ele vai distorcer a palavra, ele vai colocar dúvida, e ele também vai negar as consequências de tudo isso. Ele vai dizer, ele vai tentar imprimir em nós, continue. Continue que não tem problema. Você está bem assim. Deus não se preocupa com isso. E nós caímos nessa conversa.
Nós atendemos. Amados, agora estamos vendo a busca pelo pecado em si. Porque até então estávamos na conversa. Agora nós já entramos na busca pelo pecado. Estamos vendo 3 características dessa busca. Eu falei das 3 características do engano, da mentira de Satanás, e agora falaremos sobre as 3 formas absolutas da busca sobre o pecado. A primeira delas, já abordada, é a autossuficiência. Querer atingir outros níveis. O segundo ponto que veremos hoje, o segundo e o terceiro hoje, será a remediação. Após consumado, qual é a nossa concepção quanto ao pecado? Porque até então, na autossuficiência, nós vimos que Eva olhou para a árvore, ela viu que era desejável, estão lembrados? Era boa. A concupiscência dos olhos, a cobiça que esteve ali, fez com que ela avançasse. E após isso? E após experimentar? E nós? Quando pecamos, desejamos também, correto? Os nossos olhos brilham, né? Quanto àquele ato. É desejável, porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Então é desejável, é aprazível para nós. Porém, e após? Qual o sentimento? Como nos sentimos? Quais são as resultantes? Veremos que uma dessas atitudes é tentar remediar o que fizemos. É tentar tampar o sol com peneira. Já ouviu essa expressão? A peneira é cheia de furos. Aí você tenta tapar o sol com a peneira, aí os raios solares passam pela peneira. Ou seja, você só está criando um paliativo. Só um meio ineficaz. Nós tentamos fazer isso. E por último, nós fugimos de Deus. Pelo meio de remediar que nós tentamos colocar, ser ineficaz, nós vemos que aquilo realmente não funcionou. Aí a próxima conduta nossa é fugir de Deus. Se afastar dele. Vamos ver isso hoje. Vamos entrar no texto a partir de agora. Utilizarei aqui a versão João Ferreira de Almeida, tá bom, irmãos? Perdoe para minha tosse, estou com uma tosse aqui. Minha mãe disse que é alérgica, né? Mas eu não sei o que é, não. A coceira na garganta? Deve ser mesmo. Porque eu tenho rinite. Tomei um xarope de manhã, espero que melhore. Mas me perdoe aí se eu tiver que pausar por causa dessa coceira. O verso 7 diz o seguinte na João Ferreira de Almeida. Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então o próximo passo, depois deles desejarem, avançarem, comerem da árvore proibida, está aqui diante dos nossos olhos. Os irmãos estão lembrados que a narrativa do verso 6 de Moisés, ela foi muito rápida, ele empregou vários verbos, várias ações, uma em sequência, ele punha vírgula e acrescentava informações. Por que ele fez isso? Justamente para nos mostrar que o ato de avançar na transgressão é algo muito rápido. Eu fiz pausada aqui a pregação. Mas esse diálogo com Satanás e a consumação do pecado, ele é algo muito assim, rápido. Muito rápido. Agora ele continua nessa celeridade. Percebam, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Tudo muito sucinto, várias informações, várias orações dentro do mesmo versículo. Ele continua querendo nos passar a ideia de que as consequências também são rápidas. Ele quer nos passar a ideia que logo assim, quando consumimos, experimentamos, avançamos na transgressão, existem consequências céleres. Aí você pode pensar, mas tem consequências que às vezes demoram anos, pastor. Sim, em alguns aspectos sim. Mas existe algo que acontece dentro do homem, que é rápido.
É ligeiro, praticamente que instantâneo ao se pecar. Amados, as manchas do pecado é o que realmente fica em cada transgressão. Nós, ao pecarmos deliberadamente contra Deus, como está aqui no texto, insistindo em certos atos pecaminosos, aí eu quero que você revisite a sua vida, irmãos. Quais são os atos pecaminosos que você tem revisitado todas as vezes? Saiba que ao fazermos isso, e eu me incluo, porque pecamos, estamos manchando o caráter cristão. Amados, uma ilustração para isso é que cada ato pecaminoso, cada transgressão diante de Deus, ela é perdoada por Cristo? Aqueles que estão em Cristo, sim. Obtêm o perdão para os seus pecados. Mas Deus não nos livra das consequências, irmãos. Cada ato pecaminoso nosso, ele sim tem uma consequência. Primeiramente, interna no indivíduo e externa também. É como uma bola de lama. Cada ato nosso pecaminoso é como uma bola de lama jogada contra uma parede branca. Pense que cada vez ao pecar você pega essa bola de lama e ataca na parede da sua casa. E aquela mancha fica. E depois você joga outra mancha, outra mancha, outra mancha, outra mancha. E quanto mais atos pecaminosos, mais negro, mais sujo estará o seu caráter cristão. Ao contrário da obra do Espírito Santo, que é o que? É clarear essas paredes. Pintar, adornar, trazer beleza, trazer semelhança com quem? Com Cristo Jesus. Por isso que os cristãos, como nós estamos vendo em Hebreus, é aqueles que foram aperfeiçoados, ou seja, salvos, mas estão sendo santificados. Um cristão, então, ele segundo os critérios bíblicos, ele tem que avançar em santificação. O que é isso? É tornar as paredes da casa cada vez mais brancas. Essa é a característica cristã. Então, amados, esses pecados, quanto mais cometidos, quanto mais colecionados, você tem pecados de coleção? Então você é um bom sujador da casa. Possui um poder, nunca se esqueçam disso, destrutivo, no caráter que reflete ao longo do tempo em nós. E isso, amados, está explícito na forma que agimos e nos portamos. A longo prazo, a situação só piora e nos tornamos cada vez mais feios. O pecado mancha o nosso caráter. Em vez do nosso caráter ser semelhante ao de Cristo, nós se tornamos cada vez mais com Satanás. Você conhece pessoas egoístas, maliciosas, raivosas, individualistas, antipáticas, ranzinzas, pessoas que são de mal com tudo, pessoas que vivem amarguradas. Você conhece esse tipo de pessoas? São pessoas que colecionaram pecados. São pessoas que ao longo do tempo vão colecionando, e o seu caráter vai cada vez mais enfeiando. Você vai se tornar como um monstro. Não é esse o caminho cristão, irmãos. O caminho cristão ele tem que ser belo. O caráter cristão tem que ser transformado dia após dia. Você pode até chegar a Cristo de maneira feia, mas a tendência é que a palavra de Deus e que o Espírito Santo vá te limpando e vá te transformando. Então saiba, a primeira coisa que eu quero, antes de falar do texto propriamente dito, é: o pecado tem consequências, irmãos. O pecado nos traz manchas e marcas. Por isso você deve mitigar o pecado da sua vida, senão ele vai te transformar. Ele vai te transformar. Se ele não é, que já esteja te transformando. Então, diz o texto, foram abertos os olhos de ambos. Quando eles comeram, irmãos, do fruto, eles queriam que seus olhos fossem abertos. Essa foi a proposta, não foi, de Satanás? Então eles queriam isso. Eles atingiram o êxito, então, com a proposta? Sim.
Mas, amados, nossos pais anelaram por isso, eles desejaram isso, eles quiseram fazer isso. Logo, não existe pecado seu que você fala, isso foi por ignorância. Pode até ter um cunho de ignorância. Mas as pessoas gostam de colocar na ignorância a falta de vontade em pecar. Entendem o que eu estou dizendo? A ignorância ela pode ser um motivador a mais. Um ponto que se acrescente ao pecado. Mas, irmãos, o ato de querer fazer, de querer pecar, é seu. É meu. Como os nossos pais, eles desejaram. Adão, ele foi até além. Quem foi enganado foi Eva, correto? Adão já pegou do fruto e comeu de uma vez. Preciso perguntar se ele queria fazer aquilo? Ele já desejava isso. Ele não foi nem enganado, irmãos. Eva foi enganada. Então, amados, quando eles comeram, eles queriam isso, eles anelaram experimentar isso, para ter uma experiência maior, como eu disse na introdução. Mas eles esqueceram que Satanás disse meias verdades. Eles não levaram isso em consideração. Como um ato causal de comer o fruto, consequentemente obtiveram tão desejado conhecimento pela rebeldia. O verbo aqui, amados, colocado, foram abertos no hebraico. Ele é um verbo nifal, chamado verbo nifal, sequencial imperfeito. O que isso significa? Que o nifal é um verbo onde passa a ideia na voz passiva. Ou seja, o sujeito está sofrendo a ação. Então, foram abertos, aqui, é o que eles estão sofrendo, com a consequência da transgressão. Então, é o que está causando, a consequência. Mas, amados, essa conjunção sequencial imperfeita, ela vem em conexão com o verbo anterior, que de comer, quando eles comeram, experimentaram. Então, forma uma sequência, tá? Por isso que o verbo aqui ele vai trazer essa ideia de voz passiva. Então, qual é a consequência de quando nós desejamos e provamos? Alguma coisa no nosso entendimento, na nossa experiência existencial acontece. Você prova de algo. E algo muda na sua concepção. O pecado faz isso. A sua razão, a sua consciência, ela é afetada. Os olhos deles foram abertos, ou seja, a consciência deles, algo mudou interiormente neles. E a proposta, não se esqueça, qual que era a proposta? Adquirir níveis existenciais superiores. E eu quero que você veja se isso aconteceu. Realmente. Os olhos foram abertos? Teve algo na consciência? Teve algo intrinsecamente? Teve. Mas veja o que segue. E conheceram que estavam nus. Eles conheceram, olha como mudou algo no aspecto da concepção deles. Eles conheceram que estavam nus. Veja aqui, irmãos, que esta parte do texto, do verso 7, ela estabelece um contraste com o verso 25 do capítulo 2. Aonde a criação ainda não estava manchada pelo pecado. Olha o que diz o verso 25. E estavam os dois nus, o homem e a sua mulher, e não estavam envergonhados. Agora, diz o texto, que eles conheceram que estavam nus. Veja então, isso nos mostra o quê? Que os efeitos do pecado são contrários ao que a autossatisfação diz, o que as nossas intenções e desejos propõem. Algo agradável, feliz e realizador. As pessoas, quando querem avançar na transgressão ao pecado, elas pensam, de certa forma, pode ser até inconsciente isso, irmãos, elas pensam que terão uma experiência agradável, satisfatória. Eles tiveram a experiência, certamente, estiveram, pois os olhos deles foram abertos, o texto diz isso, mas foi acompanhado de algo que eles não tinham,
vergonha. Esse conhecer que estavam nus significa, amados, que eles passaram a sentir vergonha. Porque o próximo ato, como os irmãos vão ver, eles vão tentar se cobrir. E quando eu penso em vergonha, eu quero que você pense nessa palavra vergonha, quando você sente ela. É agradável? É satisfatório? Você gosta de sentir vergonha? Aquilo que Satanás propôs, aquilo que eles desejaram, de autossatisfação, então era uma mentira. É uma mentira. Você que quer avançar para conhecer coisas novas, mesmo que seja a proibição bíblica, saiba que isso é uma mentira. Você vai adquirir algo. Você vai ter o conhecimento, você vai ter essa experiência. Isso é certo. Mas eu te garanto que não será benéfica para a sua vida. Vocês percebem o declínio que aconteceu aqui? Estavam nus, não se envergonhavam, agora eles se envergonham. Eles perceberam que estão nus. Vergonha é sinônimo de incômodo. Vergonha é sinônimo de dor, porque dói ficar envergonhado. É totalmente incômodo quando descobrem sua mentira, não é? Muito incômodo. Quando a máscara cai, como é que você fica? Incômodo? Muito incômodo. Essa ação causal. Agora veja que interessante. Esse conheceram aqui, irmãos, porque foram abertos os olhos e conheceram. Aqui o verbo já é kal. O verbo kal no hebraico, ele é voz ativa. O sujeito, então, ele executa a ação. Você pode pensar que a vergonha é consequência. Não, a vergonha é deles. Eles estão se sentindo envergonhados pela consequência de ter a consciência, a mente aberta pela experiência do ato. Então, a experiência do ato vai trazer você para a vergonha que é sua. A vergonha não é consequência. A vergonha é nossa. Ela é uma atitude ativa nossa. Por quê? Porque ela vem depois de você experimentar, de você conhecer. É resultante, amados. Então veja, amados, é contrário. Os efeitos do pecado são contrários ao que a autossatisfação diz. Eles estiveram a experiência, seus olhos foram abertos, mas acompanhados de vergonha e dor. Essa ação causal devido terem comido do fruto é ativa como experiência própria. Nossos pais ativamente passaram a reconhecer, notar, experimentar tal conhecimento pela prática. Só que acompanhados de vergonha. Qual é a diferença, irmãos, dos conhecimentos que nós adquirimos? O homem, amados, viu o mundo que lhe era familiar e contaminou-se ao vê-lo, projetando mal sobre a inocência, reagindo ao bem e fuga. Isso foi a atitude dos nossos pais. A sua nova consciência do bem e do mal, porque foi aberto conhecimento, correto? Essa nova consciência do bem e do mal era ao mesmo tempo semelhante e diferente ao conhecimento divino. Em certo ponto eles se tornaram semelhantes a Deus. Nós veremos na construção do texto que o próprio Deus lança eles fora do jardim por tal semelhança. Mas era uma semelhança plena? Não, não era uma semelhança plena. Então existem diferenças entre o conhecimento divino e esse conhecimento do homem, diferindo nele da inocência, como a dolorosa percepção que o enfermo tem do seu corpo, quando se difere da compreensão de um médico. O conhecimento que Deus tem sobre as coisas é elucidado, é ilustrado desta forma. É diferente você ter conhecimento de uma doença, tendo ela.
sofrendo as penas dessa doença. Diferentemente ao conhecimento de um médico, que ele fala, olha, você está com isso. Você é diagnosticado com algo. O conhecimento daquele médico não é um conhecimento de participação com a doença, mas sim de conhecer aquilo. Nós não. Nós experimentamos pela dor. Nós experimentamos pela transgressão. E isso traz marcas sérias para as nossas vidas. Na onde que os nossos pais deveriam adquirir esse conhecimento através da dependência de Deus. Um conhecimento sem mancha, um conhecimento sem pecado. Entendem? É o que Paulo diz a Tito, né, no capítulo 1, verso 14 a 16. Olha o tipo de conhecimento que os nossos pais tiveram. E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam, olha lá, rejeitam a verdade. Muito semelhante ao que aconteceu aqui. Paulo diz para não darmos ouvidos a isso. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os ímpios e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Até o 16. Você, porém... Oi? 16. Acabou aqui. O conhecimento do homem é corrompido, irmãos, é manchado. Por que, amados? Porque adquirimos isso desta queda aqui, deste ato. Então veja, amados, que o nosso conhecimento, ele não deve ser adquirido através dessas rebeldias. O nosso conhecimento, a nossa experiência de vida, ela deve vir na dependência do Senhor. E como isso ocorre na prática? Através da sujeição à sua palavra, às Escrituras. O seu contato com as Escrituras é de suma importância. A sua meditação na palavra de Deus é de suma importância. Porque, amados, quando não é feito desta forma, existe o drama da culpa, existe o acompanhamento da culpa. Logo que Adão e Eva comeram do fruto proibido, seus olhos foram abertos e perceberam que estavam nus, e não apenas no sentido de sem roupas, mas no sentido de fracos, no sentido de indefesos, no sentido de humilhados. Seus olhos foram abertos não para ver o que esperavam, ser iguais a Deus, conforme o diabo tinha prometido. Mas seus olhos foram abertos para ver sua nudez, para perceberem que havia caído numa cilada e cujas consequências era culpa. Culpa de uma herança maldita, de uma escolha errada. Essa nudez aqui, irmãos, não é só estou pelado, estou nu. Desprotegido, incompleto, insatisfeito. Porque ao passo que eles tiveram que fazer algo, ao próximo passo que veremos, para suprir isso, vem de encontro com aquilo. Que quando você está insatisfeito, murmurando, você busca outros meios para tentar suprir isso. Correto? Porque muitos desviam a sua atenção para o trabalho, para as coisas deste mundo e não se dedicam às Escrituras. Porque elas sabem que estão insatisfeitas, estão desprovidas e elas precisam suprir isso com alguma coisa. Essa experiência que eles tiveram pelo pecado, e a minha e a sua experiência é a mesma. Ela nos traz um sentimento de insatisfação. A autossatisfação é uma mentira. Tal conhecimento prometido é uma mentira. Dizia que a experiência seria libertadora.
traria a tão sonhada autossatisfação, mas a primeira consequência gerada é o incômodo. Amados, temos visto isso aqui a cada ponto da transgressão. Saímos de um estado de pureza, retidão, para uma situação desconfortável, desajustada. Devido a isso, concluímos que eles não se sentiram satisfeitos, irmãos. O seu pecado de coleção não te traz satisfação. Pode até trazer um conforto momentâneo, mas a sua consciência ela permanece inquieta. Tanto que você tem que ter recorrência nesse ato. Você tem que colecionar ele. Mas intrinsecamente, irmãos, você está sendo destruído. E perceba que o que Satanás utilizou para enganar Eva foi as coisas criadas, correto? A árvore. A autossatisfação que os nossos pais encontraram foram nas coisas criadas, correto? E você deve perceber como que Deus projetou toda a humanidade. Você percebe que ele criou todas as coisas. Primeiro, no relato de Gênesis 1, ele criou tudo em todos os seus dias, nos 6 primeiros dias, cada um na sua ordem. E por último, ele colocou o homem para governar. Por último. Mostrando para o homem que tudo provém dele, do Senhor. Então a atenção do homem tinha que estar para com Deus. E não para com as coisas criadas. Mas o homem faz o quê? Busca autossatisfação nas coisas criadas. E Deus, de uma maneira sábia, de uma maneira sem igual, como que ele fez as coisas neste mundo? Você já parou para pensar que as coisas deste mundo são vazias? Você já parou para pensar que nós, quando fazemos planos, cobiçamos, desejamos, a concupiscência da nossa carne nos lança para determinados atos e está sempre relacionada a coisas criadas, mas você nunca está contente com aquilo? Deus, por alguma razão, embutiu em todas as coisas deste mundo, grandes ou pequenas, uma grande gama de vazio. Perceba que todas as coisas, por mais gloriosas que sejam, muitas pessoas têm o sonho de viajar para o exterior. Já viram isso? Quero ir lá conhecer aquela torre em Paris. Quero conhecer as Ilhas Maldivas, as praias do Caribe. Aí vai. Chega lá. Aí passa um mês lá. Aí volta no outro ano. Aí chega um determinado período que ela fala: enjoei. Não quero mais. Por que você acha que é assim? Porque Deus criou essas coisas não para dar satisfação ao homem, mas sim para trazer glória para ele. Eu tive vários planos, irmãos. Eu tive várias ideias, conquistas, e eu conquistei muitas delas. Deus me permitiu conquistar muitas coisas. Eu sempre quis ter a minha casa. E eu consegui a minha casa, eu construí a minha casa. Só que hoje, eu quero vender a minha casa. Muitos querem filhos, querem se satisfazer em filhos. Como que Deus projetou isso? Segundo a Bíblia, para romper com pai e mãe, se unir a sua mulher e ir embora de casa. Tem um asilo aqui do lado. Tem senhores ali que têm 5, 6 filhos, mas nenhum cuida deles. Aí a gente fica idealizando satisfação nas coisas criadas. Deus já projetou essas coisas para não nos dar satisfação. Seu trabalho, você fica lá se satisfazendo, vem uma crise financeira no país, desmorona o seu trabalho. Você perde o seu trabalho. E aí? O que vai te sobrar? Acabou. Porque Deus fez essas coisas não para nos dar satisfação, mas para ser um meio para nós glorificarmos o nome dele.
O texto lido nas ofertas é: honre ao Senhor com os teus bens. Não seja escravo deles. Existe uma diferença. Eclesiastes. Eu vou ler 3 textos aqui. Capítulo 2, verso 4 a 11. Tá, Rodrigo? 4 a 11, de Eclesiastes 2. Olha o que Salomão diz. Deixa eu ficar aqui, que eu acho que é melhor. Lancei-me a grandes projetos. Salomão diz. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas. Plantei vinhas para mim. Para a satisfação dele. O que ele queria, ir lá e fazia. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Quero comer maçã. Ele ia lá e comia maçã. Quero comer agora uma néspera. Ele ia lá e comia uma néspera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Ele fez rios, caminhos, lagoas. Você tem aquele sonho de ter uma piscina em casa? Salomão tinha. Tá? Comprei escravos e escravas. E tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vivem antes de mim em Jerusalém. Ele era um grande pecuarista. Tinha gados, ovelhas, como ninguém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém. As delícias dos homens. Salomão queria fazer um jantar com música de fundo. Ele fazia. O que ele queria comer, ele comia. O que ele queria construir, ele construía. Se ele quisesse em outro país, ele ia. Ele tinha o que ele quisesse. É o que ele está dizendo aqui em Eclesiastes. E talvez coisas que nós buscamos. Mulheres, que muitos homens gostam de satisfazerem mulheres, ele tinha um harém. Tinha um harém. Tornei-me mais famoso, porque muitos buscam fama, né? No YouTube, as curtidas, né, do Facebook. Salomão, se fosse hoje, ele era o mais curtido. Eram os vídeos mais acessados. Fama. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vivem em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Verso 10. Não me neguei nada. Olha lá. Não me neguei nada que os meus o quê? Concupiscência dos olhos. Ele satisfez todos os desejos daquilo que o olho dele almejou. Tem noção disso? Que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Como eles tiveram um entendimento aberto? Tiveram. Tiveram recompensa? Tiveram. Mas veja como ele encerra. Contudo, conjunção que estabelece contraste. Quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e ele relatou ali, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, quando ele olhou para tudo, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. O que ele está dizendo? Que as coisas criadas não nos trazem satisfação. As coisas criadas são vazias em si mesmas. As coisas criadas não podem ser o meio da nossa vida que nos comprou. E ele fez tudo. Ele fez tudo e teve tudo. E você buscando coisas materiais. E você desejando, seus olhos brilhando. Para quê? O caminho você já sabe agora. Qual é o caminho para isso? João capítulo 7, Jesus fala que ele é a única fonte de satisfação. Veja, irmãos,
João 7, verso 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, a festa dos tabernáculos, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que ele está dizendo aqui? Que ele é a fonte de satisfação do homem. Ele é o único caminho para termos satisfação e plenitude de vida. Não está nas coisas, está em Deus. Ele disse a mesma coisa em João 6,35, veja. Quando ele diz, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Alegorias que falam de um tema só: satisfação na vida. Aonde você tem buscado a satisfação para a sua vida? Aonde você tem buscado deleite? Eu vejo muitos irmãos falando: eu estou com dificuldade, eu não tenho prazer na palavra, eu não tenho prazer na oração. Certamente você está buscando prazer em outras coisas. Certamente você está caminhando para um lado oposto que não é o de Cristo. Temos que beber dessa água, irmãos, todos os dias. Cristo é uma fonte inesgotável de prazer, de alegria, de paz. Salomão entendeu isso. Salomão entendeu isso. Mas talvez você não tenha entendido. Continuação do texto: pelo que cozeram folhas de figueira. Olha só, amados. Quando eles viram que a experiência foi frustrante, eles perceberam os males que o pecado traz. O que eles tentam? Agora chegamos no ponto. Eles tentam solucionar o mal de uma forma ineficaz. Remediar. Estão tentando remediar. Como folhas de árvores. Roupas. Olha as roupas, a qualidade das roupas que eles fizeram. Você já pensou? Vou fazer uma roupa para você com folhas de árvore. Quanto tempo vai durar essa roupa? Você tira lá uma folha lá da árvore. Quem já viveu na roça sabe disso. Você arranca uma folhinha lá e deixa assim. Na sombra, tá? Na sombra. Quantos dias lá dura? Verdinha lá. Rapidinho ela vai secar, murchar e esfarelar. Quando nós tentamos remediar os nossos pecados, são como folhas que secam. São meios ineficazes. Roupas que não duram. Roupas de um material não apropriado. Por exemplo, uma das vestimentas que o homem cria é a mentira. Criam um engano, tentam acreditar nesta mentira, e sempre que fazemos isso, estamos nos cobrindo de folhas de árvores. Sempre que tentamos remediar, arrumar justificativas para os nossos pecados, estamos nos cobrindo de folhas de árvores. Coisas ineficazes que não duram. E fizeram para si aventais. O estado de vergonha é tanto que eles precisam se cobrir. Eles sentiram a necessidade de se cobrirem quando sofrem as consequências do engano. A atitude, então, é tentar amenizar um pouco esse estado deplorável. Teve um período na nossa igreja aqui, irmãos, que nós estávamos pedindo doações para construir casas para pessoas carentes. Construímos 2 casas no bairro do Jardim Planalto. Jardim Planalto. E qualquer ajuda era bem-vinda. Sabe de onde vinha a maior ajuda para esse projeto? Quem eram os que mais ajudavam? Os irmãos têm noção? Aqueles que não tinham compromisso nenhum com a igreja, não estavam vinculados a nenhuma igreja, e muito menos tinham algum compromisso com Cristo. Mas eles queriam ajudar. Sabe por que as pessoas fazem isso? Elas querem se envolver em atos de caridade para aplacar a consciência. Vestimentas de folhas. Porque de alguma forma ela quer dizer: eu estou bem com Deus porque olha o que eu estou fazendo.
E é uma maneira de amenizar o seu estilo de vida nas coisas deste mundo, que não traz satisfação. O peso da vergonha, meios ineficazes, um estado de degradação. Em vez de alcançar um relacionamento interpessoal robusto, serem iguais a Deus, o que eles fizeram? Caíram. Foram tomados de assalto pela vergonha do outro. Não foi a nudez que os deixou envergonhados, pois antes de pecado, amados, lembra, estavam nus. A vergonha é o fruto maldito do pecado. É importante, amados, ressaltar aqui, porque muitos pastores vão cair nesse erro, que o fruto proibido não é o sexo. Muitos falam que é, justamente porque eles se sentirem envergonhados com a nudez. Aí endemonizam o sexo. Não se esqueçam que o sexo dentro do casamento é algo abençoador, algo santo, tá? Então, o fruto proibido não é o sexo, tá bom? Como alguns hereges por aí pregam. Amados, fazemos isso. Nos cobrir com folhas. Porque o pecado sempre carregará a vergonha. Queremos fugir disso. Precisamos cobrir a evidência, nossa insensatez. Sabe aquela vez, quando você era pequeno, você quebrou algo de importância na sua casa? Aí você foi correndo atrás de comprar Super Bonder para poder colar e tentar deixar lá de um jeito para que ninguém visse aquilo? É o que os nossos pais estão fazendo. Você busca meios para poder fugir. Só que qual que é o caminho? Porque nós estamos vendo que tudo isso é inútil. Veremos mais ainda no verso 8. Os nossos pais deveriam confessar o pecado. O caminho para os nossos erros, e nós pecamos, como eu disse aqui na introdução, todos os dias, o caminho é encarar o erro. Devemos reconhecer o pecado, se arrepender, pedir perdão a Deus e aos homens, expor, deixar as claras e não colocar folhas. O caminho do arrependimento, o caminho de Cristo, é justamente você reconhecer que você errou. Entender que o seu ato ele foi totalmente frustrante. Falar abertamente sobre isso. As pessoas que vêm no culto de oração e não falam dos seus erros e dos seus pecados, estão se cobrindo com folhas. Ou não falam para os seus irmãos, ou para a sua esposa, ou para as pessoas que podem orar por ela, estão cobrindo com folhas. Com mentiras, com engano, com subterfúgios. Devemos fazer uso daquilo que Deus nos deu para reparar os danos da nossa desonestidade. Precisamos olhar para o mal com os olhos da verdade. Somente assim podemos reparar os erros e os males do pecado. Sabe qual é uma das marcas do arrependimento, irmãos? Você falar abertamente da vida pecaminosa que você leva. A vergonha vai existir. Porque o pecado traz a vergonha, como nós vimos. É ativo. Mas não significa que você vai se calar. Porque o caráter puro e reto do cristão é justamente falar sobre isso. Abertamente. E nós veremos na construção do texto que eles não falam, eles fogem, eles continuam buscando vestimentas. Ah, foi a mulher que você me deu. Ah, foi a serpente. Eles não param de construir vestimentas. Verso 8. E, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Aqui já é Moisés narrando. E se os irmãos perceberem, uma das coisas que já se difere aqui entre o diálogo da mulher e a serpente é que o Jeová Elohim, ele aparece aqui e não no diálogo entre a mulher e a serpente. Porque é Moisés aqui narrando. Perceba, eles ouviram então, e ouvindo a voz do Senhor. A voz de Deus soa sobre suas consciências.
Logo após a consumação da rebeldia, vem o peso da consciência. A voz de Deus já é impressa no ser humano, como nós estudamos aqui já que a lei moral está dentro do homem, correto? Romanos capítulo 2, verso 15. Ou seja, a voz de Deus já está no ser humano. Por isso que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Temos consciência, temos uma alma. Deus imprimiu em suas criaturas a lei moral justamente para nos revelar e expor nossos erros. Essa voz do Senhor é aterrorizante para pecadores. Por isso que precisamos descobrir. A palavra ouvindo aqui é um verbo também ativo, um verbo cal. É algo ativo, onde o sujeito executa. Então eles estão ouvindo. A consciência deles está sendo totalmente atingida. E o texto diz, amados, que passeava no jardim à tardinha. Aqui tem alguns detalhes. Mas antes, amados, eu quero que você entenda que ao pecar, você vai ter sim que se retratar com Deus. De uma maneira ou de outra. A diferença do cristão para os ímpios é o quê? É que os cristãos eles são conduzidos a se retratar antes, a pedir perdão antes, em tempo, a se reconciliar com Deus através de Cristo. Essa é a diferença. Agora o ímpio, ele continua em pecado, ele continua com a sua consciência não em paz com Deus e buscando meios para poder satisfazer isso, meios ineficazes. E eles passam a vida inteira assim. Só que o grande dia virá. Onde seremos julgados? Pelas nossas obras. Onde tudo será exposto. Seus pensamentos, suas intenções, inclusive suas vestimentas. E naquele dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por que não fazer isso agora? Por que não reconhecemos hoje que somos pecadores e que estamos agindo com nossos próprios meios ineficazes? Eles ouviram a voz de Deus, do Senhor Deus, do Deus relacional. E todos ouvem, pois somos imagem e semelhança de Deus. E diz aqui o texto que passeava no jardim à tardinha. Essa tradução não é a mais adequada, tá? Não sei quantas Bíblias temos aqui que diz isso, que passeava no jardim à tardinha, tá? Por quê? A tardinha aqui, na verdade, é a palavra ruá. E ruá significa vento, respiração, espírito. Tá? Então era o vento, a brisa do dia. Essa é a tradução melhor. Tá? Então, amados, estou com Calvino nessa interpretação. Que é onde ele encara o texto como uma brisa suave da manhã. Essa é a ideia. Qual que é a ideia do texto? Que eles pecaram, consumaram o ato, fizeram vestimentas e passaram o dia e dormiram. Tudo normal. Continuaram. Só que no outro dia, a brisa suave da manhã, eles ouviram Deus. Amados, o raiar do dia, a brisa suave da manhã, presumimos que, sendo cobertos com suas vestimentas próprias, meios ineficazes, passaram a noite em silêncio e inquietude, tendo as trevas como aliadas da sua hipocrisia. Então, ao nascer do sol, estavam outra vez totalmente despertos. Caíram em si com a voz de Deus. Por que a tendência das pessoas é se afastar das Escrituras? Por que a tendência das pessoas é não querer orar? Elas estão tentando fugir de Deus. Por causa do pecado delas. Mas não tem como fugir. Porque ao raiar do dia, a voz de Deus virá. A voz de Deus soará sobre os seus ouvidos, sobre a sua consciência. E não é assim que fazemos? Quando pecamos? Tentamos fingir que nada aconteceu? Dormimos. Vou dormir para esquecer isso. Aí dorme. Por que um ato das pessoas que estão com grandes problemas espirituais ou atormentadas nesta vida, por que elas querem passar dormindo a maior parte do tempo?
para fugir dos problemas. Vestimenta também. Só que adianta? Acorda no outro dia? A brisa suave da manhã vem. Fala. Ouve. E olha o que eles fizeram. Quando eles ouviram a voz de Deus. Esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor. Agora você descobriu por que você tem dificuldade de se encontrar com Deus. Porque falta transparência, falta dependência, falta conversa, confissão, caminho reto. Se você for transparente, ter um caráter puro diante de Deus, a palavra de Deus diz que se você bater, a porta será aberta. Se você pedir, Ele responderá. Só que quando você está na transgressão, quando você está no pecado, a sua tendência é querer se esconder de Deus. Você está se escondendo de Deus? Você está fugindo dele? Porque encarar Deus é encarar quem você é. Porque o que o Espírito Santo faz? Vimos lá em João 16. Expõe o pecado do mundo. Falar que teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus, é a mesma coisa que você falar, eu tive um encontro com quem eu sou. Com os meus pecados. Deus é verdade, irmãos. Deus não é mentira. Deus, Ele vai expor quem nós somos. Por quê? Para colocar nossa dependência em Cristo. Porque sem Cristo Jesus nós não somos nada. Então logo soa a voz de Deus. Adão e Eva percebem que as folhas, pelas quais eles imaginavam estar bem protegidos, de nada valem. Aqui Moisés nada relata que não esteja na natureza humana. E pode ser claramente discernido em nossos próprios dias. A diferença entre o bem e o mal está esculpida nos corações de todos. Como Paulo ensina em Romanos 2, verso 15. A lei moral está em nós. Se a lei moral está em nós, então nós temos o parâmetro do que é bom e do que é mal. Porque qual é a regra? Qual que é o parâmetro? O caráter moral de Deus. O que rege a moralidade do mundo entre os homens? A moralidade de Deus. Ninguém precisou falar que estava na Bíblia que matar é crime. O homem por si só, ele já sabe isso. E se ele matar um homem, certamente como ficará a consciência dele? Totalmente atormentada. Por causa de Romanos capítulo 2. Então, amados, todos sepultam a desgraça, o pecado, debaixo dos seus vícios, sobre folhas frágeis, até que Deus, por sua voz, fira interiormente a sua consciência. Por isso, após Deus sacudi-los de seu entorpecimento, a consciência alarmada os compele a ouvir sua voz. Então, amados, aqui nos dá um grande parâmetro para como deve ser a igreja do Senhor também. O que mais se encontra hoje são igrejas que querem te ajudar a fugir do pecado. A fugir do pecado. E não encará-lo de frente. E isso é uma reação do estado caído e pecaminoso. Sabe aquelas igrejas que só falam das partes boas de Jesus? Que não fala de arrependimento, não fala da ira e da justiça de Deus. Não fala. Não fala que você precisa se arrepender dos seus pecados todos os dias. Não expõe a luz da palavra. Só fica com sermões motivacionais, a hipergraça. O que isso está te ajudando? Está te aplicando um ópio. Está te aplicando uma droga. Para você ficar entorpecido. Para que você fique cada vez mais se escondendo do seu pecado. Só que quando a palavra de Deus vem, certamente essas pessoas não leem a Bíblia. Ou se leem, pula, foge. Já fez isso?
Você lê um negócio... Isso é comigo. Isso aqui sou eu purinho. Aí você fala, não. Porque aí quando você começa a ler como que Deus reagiu a essa atitude, aí você, não, isso aí é só daquela época, isso aí é só daquele contexto, né? Aí você foge de Deus. E tem pastores e igrejas fazendo isso. A palavra verdadeira é que expõe quem você é. E Deus vai fazer o que aqui? Você que já leu a narrativa inteira. O que Deus vai fazer aqui? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus verdadeiro. E os nossos pais refletem o que? A nossa conduta. Quem nós somos. É batata ou não é? É muito semelhante, é muita coincidência. Talvez você esteja pensando, nossa, que coincidência, eu nunca soube que era isso. É, irmãos, somos nós. Se esconderam aonde? Olha que interessante. Entre as árvores do jardim. O que isso nos mostra? Que você utiliza meios criados para poder se esconder também. E nunca. Por isso que o camarada foge da igreja, falta na igreja. A pessoa sumiu da igreja, irmão. A pessoa está vindo com certa constância. Está vindo. Né? Está tendo contato com a palavra de Deus. Está buscando. Aí daqui a pouco some da igreja. Sem motivos. Né? Porque tem gente que some da igreja por motivos. Né? Heresias, enfim. Não é esse o caso que eu estou ilustrando aqui. Estou falando de uma igreja sadia, uma igreja bíblica. Uma igreja onde a igreja tem comunhão. Aí o camarada some. O que você acha que é? O que você acha que é? Pecado, irmão. A pessoa está envolvida, está na lama. Ela está namorando com algum erro. Aí vem aqui a palavra é pregada fielmente, aí expõe o erro dela, expõe quem ela é. Você acha que ela vai querer ouvir? A pessoa que está querendo fugir de Deus, você acha que ela quer confronto? Ela não quer, ela quer continuar se escondendo de Deus. Ela quer continuar fugindo de Deus. E ela vai utilizar o quê? Árvores, coisas, meios criados. Então, para fugir de Deus, existe o veículo. Existe o carro. Qual é o seu? Certamente você está dentro disso que está sendo. Eu e você estamos dentro disso aqui. Qual é o seu veículo? Qual é o seu carro de fuga? Já viu aqueles filmes de ação? Os carros de fuga, sai fugindo da polícia? É você. É você fugindo de Deus. E a sirene tocando. E a palavra falando. Ao comerem do fruto proibido, Adão e Eva, em vez de se aproximarem de Deus, passaram a ter medo dele. Olha o contraste. Antes, Deus, essa brisa da manhã, a voz de Deus, o relacionamento com ele vinha. Constantemente. E como que Adão e Eva se portavam diante de Deus? Sem medo. Sem medo. Agora, olha como eles estão. Olha como eles estão. Quando nós estamos em Cristo, irmãos, nós não temos mais que usar árvores para nos esconder. Quando nós estamos em Cristo, nós temos acesso direto ao trono de graça. Não é isso que o autor de Hebreus diz? Acheguemo-nos confiadamente, com ousadia, diante do trono de graça. Por meio de quem? Do sangue de Jesus Cristo. Porque fomos perdoados. Mas fugir não é característico de cristão. O cristão, ele confessa. Ele encara. É isso que traz a diferença de um cristão para o ímpio, irmãos. O ímpio continua fugindo. Isso não significa que você vai fugir algumas vezes. Você vai fazer isso. Mas se o Espírito Santo está na sua vida, ele vai falar, você está errado. Você precisa encarar isso. Você precisa falar sobre isso. Eis a diferença. As folhas de figueira são bem patéticas, na verdade. Os nossos meios de fuga são patéticos também. Vazios, como diz Salomão. Como tendem
a ser o expediente dos homens. Mas a reação instintiva foi válida e Deus confirmou. Posteriormente, vocês vão ver que Deus realmente oferece. Ali nós vamos ver a graça de Deus. Que mesmo em meio ao pecado, sabe o que ele faz? Ele dá roupas eficazes. Ele coloca neles roupas de pele. Não é isso que ele faz no verso 21? Leia aí. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. Deus ofereceu meios próprios para a vergonha deles, porque a vergonha iriam acompanhar eles sempre. E assim acontece a consequência dos pecados, correto? Eu tenho meu filho lá, irmãos. Você acha que para mim é vergonhoso? Muito. Você acha que eu sou atacado quanto a isso? Sou. Mas o que é? Fruto do quê? Do meu pecado. Dos carnavais da vida. Aonde eu saí igual um louco, igual um animal, bebendo cachaça, fedendo igual um gambá e se relacionando como um ímpio. Você acha que Deus ia ver isso e ia falar o quê? Tá tudo bem? Deus também me expulsou do jardim. Deus me deu também consequências graves quanto ao meu pecado e Ele continua a fazer isso. Não pensa que você fugirá das consequências. E elas são amargas, viu, irmãos? E todos os dias nós pensamos naquilo. Eu encerro aqui com as seguintes palavras, irmãos. O caminho de Deus é a cruz. Pois quando o corpo for redimido, este corpo corrompido, o amor for aperfeiçoado, não voltaremos para o Éden, mas sim seremos revestidos de glória. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 4. O único lugar seguro onde podemos nos esconder da ira de Deus é atrás da cruz. A única fuga que resta para mim e para você é nos recorrer à cruz, se esconder atrás da cruz de Cristo. É o único meio. Porque Ele enviou seu Filho justamente para isso. Para ser esmagado no seu lugar. Para ser aniquilado no seu lugar e no meu lugar. Por causa do meu pecado e do seu pecado. Então, logo, criar meios para tampar a sua vergonha é rejeitar a cruz. Que você fuja para a cruz. O único lugar seguro aonde podemos nos refugiar. Porque foi ali que Deus despejou sua ira contra a raça humana, justamente para nos livrar de toda vergonha, de todo medo. E João diz isso, que o amor sincero lança fora todo medo. E sermos livres e termos paz para com Deus. Não querendo nos vestir com roupas ineficazes, e sim com as roupas que Ele tem para nós. Roupas mais alvas do que a neve. E o texto de Apocalipse é lindo, né? Porque estaremos vestidos com roupas de folha, roupas alvas, revestidos de glória. Mas para que isso aconteça, você tem que se refugiar na cruz. Você precisa crer em Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Vamos orar? Vamos conversar com o Senhor, para que essa palavra seja viva para nós e fique nos nossos corações. Oremos.